Bem, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa mensagem desta noite de domingo. Espero que todos tenham passado um bom domingo e graças a Deus pela oportunidade que Ele nos dá novamente de estarmos aqui para ouvirmos a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. A Deus abençoe a cada um, fico feliz de ver todos que estão chegando para assistir, ouvir a mensagem do Senhor nesta noite. Nos domingos nós temos pregado em 1 João, então hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens em 1 João. Então, abra sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 2, e nós vamos meditar do versículo 18 até o versículo 27. 1 João, capítulo 2, o 27. Eu vou fazer a leitura do texto e logo após a leitura uma oração, pedindo que Deus nos abençoe e nos ilumine, nos ajude a entender a palavra dele. Mais uma vez, dou boa noite a todos que chegaram. Deus abençoe a cada um. Lembrando que a mensagem ela fica aqui no grupo depois e também ela é colocada no YouTube, no canal Diamantes Eternos. Mas, se caso alguém quiser assistir novamente, compartilhar e para aqueles que não têm oportunidade de acompanhar ao vivo, tá bom? Então vamos ler o texto, 1 João, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 27, eu estarei lendo, você pode acompanhar na sua Bíblia, ouvir com atenção, e assim nós vamos ver o que Deus tem para nos falar nesta noite. 1 João 2, 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Vós ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Amém, que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar e nós vamos meditar então nestes versículos. Pai querido, obrigado pelo teu amor por nós, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra que nos sustenta, que nos orienta e por esta oportunidade de meditarmos juntos aqui através do grupo da nossa igreja no Facebook. Obrigado por todos os irmãos e amigos que estão participando. Por favor, fale conosco, abra o nosso entendimento, para que possamos permanecer naquilo que ouvimos desde o princípio, permanecer no evangelho puro e simples do teu Filho Jesus, permanecer em Cristo e não sermos enganados pelos falsos mestres, pelas mentiras, pelos enganos que querem nos afastar da verdade. Fortaleça a nossa fé e aqueles que ainda não têm Cristo, que venham a crer nele como Salvador. Por favor, Senhor, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos meditado em 1 João há já algumas semanas. Nós temos tirado lições deste livro maravilhoso para as nossas vidas. E nós chegamos aqui, neste texto, no capítulo 2, a partir do versículo 18. E nestes versículos nós vamos tratar sobre alguns cuidados que nós precisamos ter na nossa vida espiritual. Quando nós falamos de cuidados, nós entendemos bem nesses dias que temos vivido de pandemia, tem sido destacado os cuidados que precisamos ter com a nossa saúde.
Então nós precisamos cuidar mais da higiene, precisamos tomar cuidado com a maneira como espirramos, o uso de máscaras, a limpeza das mãos, usar, né, lavar mais as mãos, usar o álcool em gel, o cuidado com o contato pessoal. Então, nós temos que ter alguns cuidados para preservar a nossa saúde. Isso é normal em todas as áreas da vida, são necessários alguns cuidados. Na vida espiritual, na fé, irmãos, é a mesma coisa. Com relação à nossa fé em Cristo, nós também precisamos ter alguns cuidados básicos. E nestes versículos, o apóstolo João, já idoso e com todo amor, chamando os seus leitores de filhinhos, como era próprio, essa forma carinhosa que ele, já um apóstolo idoso, se dirigia aos seus leitores e a nós, que hoje ouvimos as suas palavras, inspiradas pelo Espírito Santo. Ele está tratando aqui de alguns cuidados básicos que devemos ter na nossa fé. Irmãos, estes versículos são claramente um alerta sobre aquelas pessoas que querem nos enganar e inocentes e achar que todo mundo é sincero. Existem pessoas maldosas, pessoas que negociam a fé, pessoas que pregam mentiras, que pregam heresias, pessoas que distorcem a verdade de Deus e vêm de uma maneira sutil e querem enganar o povo de Deus, enganar a igreja, confundir nossas mentes. Isso estava acontecendo no tempo de João e acontece ainda hoje. Os falsos mestres que querem enganar a igreja de Cristo. Olhem comigo o versículo 26 novamente. João, ele é muito claro na maneira como ele prega a sua mensagem. E apesar de todo o amor e carinho com que ele transmite as suas palavras, ele é duro e ele é direto naquilo que ele tem para dizer. No versículo 26 ele diz assim, tudo isso que ele está escrevendo neste contexto, vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. E isto que vos acabo de dizer é acerca dos que vos procuram enganar. Desde o tempo de João, e naquele momento em específico, havia alguns religiosos que tinham saído de dentro da igreja e formado uma espécie de nova religião. E João chama estes homens de falsos mestres e de uma maneira ainda mais pesada, ele chama aqui de anticristos. Eu já vou explicar o porquê. Nós vemos como ele é duro no ataque contra... E aqueles homens, eles queriam enganar o povo de Deus. Enganando gnósticos ou pré-gnósticos. Eles misturavam o cristianismo com o judaísmo e com a filosofia grega, inventaram um monte de coisa, modificaram a doutrina de Cristo e trouxeram muitos problemas para a igreja. Eles saíram de dentro da igreja, pregaram mentiras para os irmãos, levaram pessoas juntos e estavam trazendo dúvidas, trazendo divisão. Então João ele diz bem claro, olha, isso que eu estou escrevendo é sobre estes que querem vos enganar. Então ele está dando um alerta, ele está dizendo para a gente tomar cuidado. Pois estes falsos mestres, amados, assim como os falsos mestres de hoje, eles querem nos afastar da verdade. Eles querem nos afastar de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eles querem nos afastar do maravilhoso e simples Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, são cuidados fundamentais para a nossa fé, para a preservação da nossa fé, a preservação da nossa comunhão com Deus, para a preservação da nossa vida espiritual saudável. Olhando aqui o versículo 24, nós temos a lição principal para nós. João diz assim, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Os falsos mestres, eles estavam trazendo novidades, novas doutrinas, uma nova mensagem. Então, eles usavam este ar de novidade para chamar a atenção. Olha, temos uma nova revelação de Deus. Temos uma nova compreensão da verdade, da mensagem de Cristo. Isso que vocês acreditavam antes aí que Jesus é o Salvador, que Jesus é o único caminho, que Jesus é o Deus encarnado, que ele morreu. Não, isso aí é velho. Agora nós temos uma novidade.
uma mensagem diferente que Deus nos deu e vocês têm que nos acreditar. E João ele deixa bem claro, olha, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. A lição principal para nós, para cuidarmos da nossa fé, da nossa vida espiritual, é que nós precisamos permanecer no puro e simples Evangelho de Cristo Jesus. Precisamos permanecer no puro e simples Evangelho de Cristo Jesus. Aquilo que deve permanecer em nós, na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, é o que ouvimos desde o princípio. O Evangelho de Cristo, que não muda, que não pode mudar, que é simples, direto, que é a mensagem mais profunda de todas e ao mesmo tempo mais simples que uma criança consegue entender. O Evangelho é que deve permanecer em nós e nenhuma novidade. Não uma mistura de doutrinas, não uma modificação, uma adulteração da verdade. O Evangelho simples que Jesus, o Filho de Deus, se fez homem, veio ao mundo, morreu no lugar dos pecadores, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e vai voltar. E pode salvar todo pecador que nele crê. E todo pecador que nele crê tem a vida eterna. No versículo 25, ele diz, e esta é a promessa que ele nos fez. Ele quem? Jesus. A vida. O Evangelho é simples. Nós somos pecadores. Deus nos amou e mandou seu Filho. Jesus deixou a glória e se fez homem. Tomou o nosso lugar. Assumiu a nossa culpa e morreu na cruz para nos salvar. Ele foi sepultado e ressuscitou com poder e glória. E todo que nele crê tem a vida eterna. É salvo, é perdoado, é transformado e se torna um filho de Deus. Este é o Evangelho, amados. Não tem segredo nisso. Não tem nada de difícil para entender nisso. É puro e simples, é o que ouvimos desde o princípio. É a mensagem que o próprio Senhor Jesus pregou, é a mensagem que os seus apóstolos pregaram, é a mensagem que os nossos irmãos têm pregado desde o início da igreja no livro de Atos. É a mensagem que os missionários pregaram no passado, é a mensagem que nós devemos pregar hoje, e é a mensagem na qual devemos permanecer, que Cristo é o Salvador, que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo é o Deus encarnado, e não devemos ser enganados por novas mensagens, por mensagens adulteradas, modificadas, confusas, que trazem mais dúvidas e problemas do que esclarecimento. As pessoas que pregam esta mensagem, como João disse, elas querem nos enganar. Precisamos permanecer no puro e simples Evangelho de Cristo Jesus. Nós não precisamos de mais nada. Sabe por quê? Nós precisamos permanecer no Evangelho puro e simples de Cristo por algumas razões. E João nos diz quais nós devemos permanecer neste Evangelho. Primeiro, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo. Vamos compreender, saber que estamos vivendo os últimos dias. E por isso precisamos permanecer no puro e simples Evangelho. Porque quanto mais os dias vão se passando e mais o fim vai se aproximando, mais mensagens mentirosas virão para nos confundir e nos atrapalhar. No versículo 18, onde começa o texto, olhem comigo mais uma vez, João fala duas vezes sobre a última hora. Ele diz assim no verso 18, filhinhos, já é a última hora. Olha só, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Duas vezes aqui, João, que já é a última hora. E essa expressão que ele usa duas vezes neste versículo é a mesma que é usada em outros textos do Novo Testamento, do Apocalipse, sobre os últimos dias, os últimos tempos, o fim dos tempos. Estes últimos dias compreendem todo o tempo desde a ascensão de Jesus, quando ele subiu aos céus, até a sua volta no fim com poder e glória. Dando uma ênfase, um destaque para os dias finais, quando a volta de Jesus se aproxima. Tá bom? E os sinais têm se atenuado, estão aumentando, estão se cumprindo, que se aproxima a volta de Cristo, nós estamos vivendo os últimos dias. Mas é interessante notar que João
já tinha a compreensão que naqueles dias em que ele escreveu, eles já estavam vivendo os últimos dias. Porque as heresias, as mentiras, as perversidades que existem hoje não são novidades. Elas tomam uma nova forma, uma nova aparência, uma nova roupagem, mas as mentiras são pregadas desde aquele tempo, já existem os anticristos. Então, deixa eu explicar algumas coisas sobre os dias finais, a última hora. Primeiro, ela será marcada pela chegada do anticristo. Vocês já ouviram que vem o anticristo. Então ele está falando, ó, vai vir alguém, o anticristo. Este aqui é um personagem histórico que virá, juntando com as profecias de Apocalipse, de Daniel, um líder mundial no poder de Satanás, que ele será colocado no mundo como a solução, como um líder, sendo o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, e ele vai liderar o mundo num período aí que nós chamamos de grande tribulação. Estudando a palavra de Deus e a história da humanidade, muitas vezes pessoas falam, o anticristo chegou, o anticristo está chegando, tal pessoa vai ser o anticristo. Pois bem, o que nós entendemos é que o inimigo ele sempre tem alguém preparado para colocar nesse lugar como o anticristo. Só que o que impede isso acontecer é a presença da igreja aqui, porque o anticristo ele só vai ter o seu reinado, digamos assim, quando a igreja for arrebatada. Então, o inimigo sempre deixa preparado alguém, quando Jesus buscar a sua igreja e os salvos forem arrebatados, então o anticristo vai exercer como líder aí no mundo, tá bom? Isso vai ser no futuro, mas os salvos continua e ele diz, virá o anticristo, mas já existem muitos anticristos. Muitos anticristos já têm surgido. Então aqui ele coloca no plural, falando de vários, e este é um sinal que é a última hora. Esses muitos anticristos, ele fala quem são. Aqui não está falando do líder mundial, da besta, do falso profeta, nada disso. Ele está falando dos falsos mestres. Dos falsos mestres. De pessoas que estavam dentro da igreja, saíram da igreja, mudaram a doutrina, inventaram novas doutrinas e agora querem confundir a igreja. Estes homens e mulheres é que João chama de anticristos, porque eles agem no mesmo espírito, na mesma atitude do anticristo, ou seja, contra Cristo, se opondo a Cristo e tentando ocupar o lugar de Cristo com suas vidas, suas mensagens, suas filosofias diabólicas. Uma característica dos últimos dias é que existem muitos anticristos, muitos falsos mestres, que são líderes religiosos, pessoas que pregam bem, que têm eloquência, que convencem. Alguns até podem fazer milagres, né? Aparentemente tem muita sabedoria, tem uma mensagem nova, mas a mensagem deles, a filosofia, a vida deles é anticristo, contra Cristo, em oposição a Cristo e quer tomar o lugar de Cristo. Algumas características mestres que nós temos que observar para não sermos enganados por eles. Primeiro, João diz eles no versículo 19 que eles saíram do nosso meio. É interessante notar, estudando a história da igreja e a história do mundo, que praticamente todas as seitas, todos os grupos religiosos que trouxeram grande confusão e ainda trazem, os seus fundadores saíram das igrejas históricas. Saíram do meio da igreja, eles faziam parte, eles estavam ali ouvindo a palavra, estavam ali cantando, orando com os irmãos, eram batizados, estavam dentro da igreja, em algum momento saíram da igreja. E supostamente eles tiveram novas revelações, eles começam uma nova religião, e aí eles voltam e tentam tirar as outras pessoas da igreja e levar junto com eles. Uma característica dos falsos mestres é que eles estavam, ou seja, eles eram falsos crentes, falsos irmãos. Isso nos dá um alerta para mostrar que estar na igreja não significa salvação. Infelizmente, existem pessoas que estão na igreja, mas não estão em Cristo. Fazem parte da igreja, às vezes são até batizadas, fazem parte do hall de membros, estão ali cantando, estão ali orando, estão ali ouvindo a pregação, talvez até pregando, ensinando, mas nunca se converteram.
não se arrependeram, não colocaram sua fé em Cristo Jesus, não nasceram de novo, não são filhos de Deus. E o inimigo levanta essas pessoas, eles saem do nosso meio. A primeira característica dos falsos mestres, com os quais devemos cuidar. Outra característica é que eles alegam ter um conhecimento superior aos demais irmãos. Eles alegam ser iluminados. Os gnósticos, aqueles homens do tempo de João, eles alegavam ter um conhecimento superior. Lembra que eles misturaram coisas da filosofia grega? E os gregos valorizavam muito a sabedoria. Então eles diziam ter uma revelação superior, um conhecimento superior, serem iluminados. Ou seja, a gente é melhor que vocês. É o que eles diziam. A gente sabe mais, a gente conhece mais. Vocês não conhecem o que nós conhecemos, por isso vocês têm que nos seguir. E os falsos líderes hoje fazem a mesma coisa. Se colocam como melhores aos demais, como sabendo mais, como tendo um conhecimento elevado ou novas revelações. Outra característica dos falsos mestres é a principal característica dos falsos mestres, desses anticristos. Eles negam a Cristo Jesus. Os falsos mestres, os anticristos, negam a Cristo Jesus. Irmãos, por favor, prestem atenção no que eu vou dizer. A principal marca dos falsos mestres é que eles negam Jesus. Eles negavam a encarnação de Jesus. A mensagem deles, e em todo o livro aqui, em toda a primeira carta a gente percebe isso, eles diziam assim, eles não falavam que a matéria, a carne é má, só o espírito, o conhecimento que era bom. Então ele fala, Jesus não pode ter encarnado, Deus não pode ter encarnado, porque se Deus tivesse encarnado, ele teria se tornado pecado, porque a carne é má, a matéria é má. Então eles falavam assim, que tinha um homem, Jesus, que era um homem bom, né? E aí o Cristo veio nele no dia do batismo, e na hora que ele ia morrer na cruz, antes dele morrer, esse Cristo saiu dele, porque o Cristo não podia ser carne e não morrer. Eles faziam uma mistura toda e negavam a encarnação de Cristo. Negavam a Cristo, e João diz, quando nega a Cristo, nega o Pai. Irmãos, Cristo é o Deus homem. Cristo é o Deus encarnado. Cristo é Deus que deixou sua glória e se fez homem para ser nosso Salvador. Quando negamos esta verdade, nós negamos Cristo, nós negamos o Pai. João está dizendo claro, aquele que nega o Filho, nega também o Pai. Este é o anticristo, é quem faz isso. O anticristo que virá, o líder mundial, a principal tarefa dele vai ser negar Cristo completamente. E todos os falsos líderes de hoje negam a Cristo Jesus. Ah, pastor, mas o fulano fala de Jesus, fala de Cristo. Olha, mas nega ele como Deus, nega ele como Deus encarnado, nega ele como o único Senhor e único Salvador, negam seu sacrifício na cruz, negam sua ressurreição, de alguma maneira negam a Cristo. No tempo de João, eles negavam a encarnação. Hoje em dia, as seitas negam a divindade de Cristo. Qualquer grupo religioso, qualquer igreja, qualquer denominação que nega que Jesus é Deus, é do diabo. E eu não tenho a dificuldade em dizer porque é o que João está falando. Quem faz isso é um anticristo. Quem nega Jesus está negando o Pai. Quem nega o Filho, nega o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. De nada adianta reconhecer Jesus apenas como um grande homem, um grande profeta, porque um grande profeta não pode salvar ninguém dos seus pecados. Um grande profeta não pode morrer e pagar os pecados dos outros. Um grande homem não pode perdoar os pecados de pecadores como nós. João é muito claro e diz que quem prega ao que nega Jesus é mentiroso, é anticristo, nega o Pai e não tem o Pai. A principal característica dos falsos mestres é que eles negam o Filho. Eles negam Jesus, ou sua encarnação, ou sua divindade e principalmente sua exclusividade. É somente Jesus quem pode nos salvar. E negar Jesus é negar o Pai, é negar a Deus, é negar a salvação. E esses falsos mestres, eles chegam e querem enganar a igreja, eles trazem confusão. Eles pregam essa mensagem, as pessoas começam a dar ouvido, começam a ficar confusas e vão se esquecendo do puro e simples evangelho que ouviram desde o início. Basta crer em Cristo para ser salvo.
Ah, mas a outra denominação, outra igreja pregou isso, aquilo, aquilo outro. E aí traz aquela confusão à nossa cabeça. Os falsos mestres, eles são mentirosos, olhando aqui o que João diz no versículo 22. Eles alegam ter novidades. Então preste atenção, quando alguém chega e diz, olha, nós temos uma nova revelação, nós temos uma nova religião, nós descobrimos a nova verdade, a gente deve parar de ouvir na hora. Nós não precisamos de nada novo, porque nós temos aqui o puro, completo e verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Nós temos o nosso Salvador e nós não precisamos de mais nada. E João diz, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Cristo e somente Cristo. Jesus, Deus e nada mais. Os falsos mestres, eles querem de fato enganar. E uma característica deles é que eles gostam de pescar no aquário dos outros. Eles não vão pregar o evangelho aos perdidos, eles não vão pregar a mensagem deles às pessoas que não têm religião. Eles vão nas igrejas e querem pegar pessoas das outras igrejas. Eles são maus, né? E isso é maldade. E eles querem de fato enganar, confundir, né? Porque eles são enganados por Satanás. Existe uma frase que diz assim, que a pior mentira é aquela que mais se parece com a verdade, porque é a que mais confunde. Quando é uma mentira escancarada, a gente já, opa, isso é mentira, eu não vou dar ouvidos. Mas quando a mentira chega disfarçada, ela chega revestida com um pouquinho de verdade. Olha, eu venho aqui falar de Jesus. Eu vou falar de Jesus para você, eu acredito em Jesus. Acredito, então fala. E aí começa a falar as mentiras sobre Jesus. A negar a divindade, negar a exclusividade, negar a ressurreição e por aí vai. Negar ou diminuir a Cristo é o pior que se pode fazer. E nós temos que tomar cuidado com esses falsos mestres. C.S. Lewis, ele disse assim, necessito de Cristo, não de algo que se pareça com ele. Necessito de Cristo e não de algo que se pareça com ele. Nós necessitamos de somente de Cristo. Ele é o único Salvador, Ele é o único Senhor, Ele é o único que pode nos dar a vida eterna, Ele é o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, aquele que morreu por nós, que pagou nossos pecados, que ressuscitou e voltará com poder e glória. É dele que nós precisamos e de nada que se pareça com Ele, de uma mensagem deturpada. Jesus é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ser no simples e puro Evangelho, naquilo que ouvimos desde o princípio, e cuidar com as novidades da fé. E uma dica prática que eu dou, tome cuidado com a internet. A internet é muito boa, é muito útil, nós mesmos estamos usando agora para a glória de Deus, para nos ajudar nesses dias de isolamento. Mas tem tanta mentira sendo pregada e ensinada na internet, ao acesso de um clique. E muitas pessoas têm se confundido ao ouvir e assistir a mestres que pregam bem, que falam bonito, mas são falsos mestres, negando a Cristo, negando o Filho de Deus e negando o Pai e a verdade, enganando muitas pessoas que estão deixando de permanecer naquilo que ouviram desde o princípio, o puro e simples Evangelho de Cristo Jesus. Então nós devemos permanecer em Cristo, no puro e simples Evangelho do Senhor Jesus, sabendo que estamos vivendo os últimos dias. E isso vai aumentar cada dia mais, excessivamente, até o arrebatamento da igreja, do anticristo. Então nós temos que cuidar com esses falsos mestres, para não sermos enganados. Nós precisamos permanecer em Cristo Jesus, no puro e simples Evangelho, compreendendo a grandeza da salvação que Jesus nos deu. João, no meio destes versículos, ele mostra para nós, irmãos, como Deus deu de graça por sua morte na cruz, por sua ressurreição. É tão especial, é tão maravilhoso e nós não precisamos de mais nada. Nós temos que compreender a grandeza da salvação que Jesus nos dá e permanecer nela. Ela é profunda. É simples que uma criança pode entender, mas é tão profunda que nem os maiores teólogos conseguem entender completamente. A salvação que Jesus nos dá é maravilhosa, é perfeita, é completa, é especial. E algumas características dela João destaca nestes versículos. A primeira é a perseverança dos santos.
É uma parte da doutrina cristã que nós chamamos assim, a perseverança dos santos, que é que aquele que é salvo é salvo para sempre. Aquele que é salvo permanecerá salvo para sempre, não perde a salvação. E às vezes há muita polêmica no meio disso, até dentro do meio evangélico, por causa de erros de interpretação, mas aqui João já nos dá uma resposta que muitas vezes as pessoas me perguntam: pastor, mas e o fulano que aceitou Jesus, confiou em Jesus e saiu da igreja, ele é salvo? João, olha o que ele diz no versículo 19. Ele diz assim, falando dos falsos mestres: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam o quê? Teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aqui já tira muitas dúvidas. Aqueles homens, aqueles líderes estavam na igreja. E as pessoas pensavam que eles eram crentes em Cristo, que eles eram irmãos. Mas eles saíram da igreja. Isso é prova de que eles não eram dos nossos. Porque se eram, tinham ficado aqui. O que a gente percebe nessas palavras de João de forma clara? O salvo, ele permanece na igreja. O salvo de verdade, ele não... Aquele que é salvo, ele permanece no meio dos irmãos. Às vezes tropeça, às vezes ele dá uma desviada, às vezes ele enfraquece, mas ele volta. Aquele que sai da igreja mais é uma foi salvo. Até batizado, membro da igreja, fazer parte convertido. Não era alguém salvo pelo sangue de Jesus. Não era alguém que foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Olhando pelo outro lado, João está dizendo, aquele que permanece é porque ele é de Cristo. Apesar das lutas, das tribulações, das dificuldades e até das nossas próprias falhas e pecados, nós permanecemos até o fim, não na sua graça. O Espírito Santo de Deus nos sustenta até o final. O salvo, ele persevera. O salvo, ele continua. Às vezes tropeça e cai, mas o Senhor o segura pela mão, como diz no Salmo. Então, a perseverança dos santos é manter o salvo firme na fé até o fim. Graça e misericórdia de Deus. É uma característica dessa salvação maravilhosa que Jesus nos dá. E é nela que nós permanecemos. E devemos permanecer. Outra característica desta salvação maravilhosa é a unção do Espírito Santo. Outra palavra que traz muito problema hoje em dia. Ah, o fulano tem muita unção. Ah, o fulano tem unção. Ah, eu preciso da unção. E unção para lá, unção para cá, unção não sei do que. A palavra virou uma frase do mercado gospel e tem trazido muita confusão no meio da igreja, na vida dos crentes. E a unção significa nada mais, nada menos do que a presença do Espírito Santo. Que os versículo 27, que tratam aqui, que falam da unção, eles não dizem que alguém tem mais unção que outra, pelo contrário, João está dizendo, todos vocês têm a unção do Santo, a unção do Espírito Santo, e ele que vos dá o conhecimento, ele permanece de revelação nova nenhuma, não. Vocês já têm o Espírito Santo. Toda pessoa que se arrepende do pecado e crê em Jesus, Santo, ela foi ungida pelo Espírito Santo, da mesma forma, de igual modo, sem exceção. Não tem nenhum crente melhor que o outro, nenhum crente tem mais unção que o outro. Nós todos somos ungidos pelo Santo, pelo Espírito de Deus, por meio de Cristo, o Espírito que Cristo nos enviou, e ele habita em nós, a terceira pessoa da Trindade. Ele nos consola, é o nosso consolador. Ele nos ensina as coisas de Deus. Ele nos faz lembrar as palavras de Cristo. Ele nos ajuda a compreender as Escrituras. Ele nos dá o dom espiritual. Ele nos dá poder para pregar o Evangelho. Então nos traz a unção do Espírito Santo e a compreensão das Escrituras e da verdade. É o que diz no versículo 20, 21 e 27. Isso é um privilégio que todos que têm Cristo têm em suas vidas. Outra característica da salvação que Cristo nos dá e que nós devemos permanecer nela para não sermos enganados
é que nós temos o conhecimento da verdade. Está no versículo 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. João estava dizendo, irmãos, tomem cuidado com esses falsos mestres. Eles querem enganar vocês falando que eles têm a verdade, o conhecimento. Não, mas vocês têm a verdade. A verdade é Cristo, irmãos. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14,6. E nós temos a verdade que é a palavra, em João 17,17. O próprio Senhor Jesus orou por nós e ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós já temos a verdade, nós estamos na verdade, nós conhecemos a verdade. Jesus é a verdade, a palavra é a verdade, o evangelho é a verdade. Nós não distorcem a verdade do Senhor Jesus Cristo. A salvação que Jesus nos dá é a verdade. Nós temos o próprio Deus, olha que maravilha, o versículo 23 diz, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele igualmente o Pai. Quando nós temos a Cristo, nós temos o Pai. Quando nós temos Jesus como Salvador, nós temos Deus em nossas vidas. Nós estamos em Deus, Deus está em nós. Nós nos tornamos filhos de Deus, parte do corpo de Cristo, membros da igreja de Deus. Nós temos o próprio Deus. Que privilégio estar na presença de Deus, conhecer a Deus, servir a Deus, ter Deus conosco. E é interessante lembrar um dos nomes de Jesus. Conosco. Será que nós precisamos de mais alguma coisa? Nós já temos Jesus, temos Deus, temos o Espírito Santo. Uma mensagem, uma nova verdade. A gente não precisa daquela nova verdade. A gente já tem tudo que precisamos aqui. Cristo é tudo que eu necessito. Em Cristo eu tenho Deus, em Cristo eu tenho o Espírito Santo, em Cristo eu tenho a verdade, em Cristo eu tenho a salvação. A vida eterna. Versículo 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Em Jesus, irmãos, nós temos a vida eterna. Com Deus para sempre no céu, a certeza da salvação. A certeza de que ao morrermos estaremos com Cristo por toda a eternidade. A certeza que nós não temos mais condenação. A certeza que vamos viver glória ao lado de Cristo no céu por toda a eternidade. E não é uma dúvida, não algo que nós podemos perder, a vida eterna que não acaba, que não se perde, é uma certeza. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Quem tem o Filho tem a vida. E aqui João diz, esta é a promessa que Jesus fez, e ele não mente. Ele cumpre as suas promessas, e a promessa que ele nos fez é a vida eterna. Não é uma dúvida. Sabe as seitas, as religiões que negam... Atenção, você que está... As religiões que negam Jesus, elas não têm certeza da vida eterna, elas não dão garantia nenhuma da vida eterna. Elas falam que você tem que se batizar, tem que seguir só aquela religião, tem que fazer boas obras, tem que cumprir certas regras, tem que alcançar certas metas, tem que fazer aquilo outro. E mesmo assim você não sabe se você vai ser salvo ou não. Mesmo assim você não sabe se vai para o céu ou não. Alguns nem sabem se existe o céu, até negam o céu. Você tem que abrir mão disso, abrir mão daquilo, fazer aquilo outro. E pregam tanto de coisa. E mesmo assim dizem, e eu não sei se você vai ser salvo não. Por que vale a pena seguir uma religião dessa que não te dá certeza? Como que nós vamos pegar uma estrada e seguir um caminho que a gente não dá? Isso é loucura. Enquanto em Cristo nós temos a certeza da vida eterna, a salvação, que Ele prometeu e Ele não pode mentir. A salvação que Cristo dá ao que nele crê é perfeita, é completa, é maravilhosa. Nós não precisamos de novas revelações, de novas visões, de novas visões. Nós não precisamos de uma nova mensagem. Nós não precisamos pegando novidades que distorcem a verdade simples e clara de Cristo, que até uma criança pode entender. Se eu confiar em Jesus, eu sou salvo. A criança entende. E nós não precisamos de nada que distorça essa simplicidade e este evangelho maravilhoso. Nós não precisamos de nada que aumente o evangelho, que tente adicionar algo ao evangelho, ou que tenta subtrair a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. A única coisa que nós precisamos é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Ele é suficiente. Jesus é tudo o que precisamos. Ele é a nossa salvação, a única salvação. Nós precisamos permanecer, irmãos, naquilo que ouvimos desde o princípio, em Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo, puro e simples, claro, direto. É nisso que devemos permanecer, para não sermos enganados pelos falsos mestres, para não sermos enganados por aqueles que vivem no espírito do anticristo. Nós vivemos os últimos dias. Nós vivemos num mundo difícil, complicado, cheio de maldade, cheio de mentira, sendo preparado para a vinda do anticristo, cheio de coisas erradas, e um monte de religião surgindo, e um monte de mensagem surgindo, muitas filosofias surgindo, e tudo negando a Cristo, tentando tomar o lugar de Cristo. Jesus, que a verdade e a salvação está em nós mesmos, que há uma luz em nós, que basta crer na reencarnação, ou que Jesus era e qualquer outra mensagem que negue Jesus como Deus, como homem, como único Senhor e Salvador, é a mensagem destes anticristos. E nós temos que permanecer na simplicidade que ouvimos desde o início, para não sermos uma só dúvida, confusão, divisão. Traz paz, segurança, salvação e vida eterna é o Senhor Jesus Cristo. Ele prometeu e Ele dá. Amados, permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo Jesus e somente nele. Não creia em nada mais, não dê ouvidos aos falsos mestres. Observe os sinais dos nossos dias e permaneça hoje e sempre cada vez mais na palavra de Deus, na mensagem do Evangelho, em Cristo Jesus nosso Senhor. Nos dias que nós vivemos, os últimos dias, Jesus será cada vez mais desprezado. Jesus será cada vez mais desprezado. Aquela polêmica que teve um tempo atrás do programa Bava de Cristo, aquilo é fichinha perto do que virá. As pessoas vão negar a existência de Cristo, a divindade de Cristo, a obra de Cristo. Eles querem tirar Cristo de tudo, o nome dele, querem tirar a pessoa dele, a obra dele. Até as comemorações que são voltadas a Cristo, como Natal e Páscoa, tem pessoas que querem negar e tirar o nome dele. Vão distorcer, vão zombar, vão blasfemar, vão substituir, colocar novas religiões, novas filosofias, novos pensamentos, novas pessoas para ocupar o lugar de Cristo. Este é o espírito do anticristo que domina a sociedade. Já é a última hora. São os últimos dias. São os últimos tempos. Por isso, temos que nos apegar cada dia mais a estas verdades, ao puro e simples Evangelho que ouvimos desde o princípio. Temos que nos apegar cada dia mais ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus conosco, nosso amigo, aquele que está conosco todo o século, aquele que deu sua vida por nós na cruz, por amor, que derramou seu sangue para nos salvar, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo e vai voltar para buscar a sua igreja. Nós temos que permanecer nele. Fazer isso é o alerta que o apóstolo João deu para os irmãos enganados pelos muitos anticristos que têm surgido e ainda surgirão, ensinando mentiras e afastando pessoas da verdade. Que nega a Cristo não tem o Pai. É essa a mensagem que os anticristos pregam. E a mensagem que devemos pregar é aquele que tem o Filho, tem o Pai. Temos que permanecer no Filho, crer no Filho e pregar a mensagem do Filho, a mensagem de Jesus. Permaneça no Evangelho, permaneça em Jesus, não se deixe enganar. É o alerta de Jesus. Tome cuidado, permaneça na verdade, permaneça em Jesus, permaneça na simplicidade, no puro e claro Evangelho de Jesus que ouvimos desde a salvação que Ele nos dá é maravilhosa. Ele é maravilhoso e nós não precisamos de mais nada. Amados, vocês que me ouvem, permaneçam em Jesus e no puro e simples Evangelho. Não sejam enganados, não deem ouvidos às mentiras.
Tomem cuidado com os falsos mestres que batem em suas casas ou que chegam pela internet. Apegue-se a Cristo, firme-se em Cristo. Apegue-se ao Evangelho, firme-se no Evangelho. A salvação que Jesus nos deu é maravilhosa, perfeita e completa. Não precisamos de mais nada. Ele é tudo o que precisamos. Jesus é tudo o que precisamos. O único Senhor, o único Salvador, o único caminho da verdade. Se você ainda não tem Cristo Jesus, confie nele de todo o coração, arrependa-se dos seus pecados. Entenda que ele morreu na cruz por você. Confie nele como seu Salvador e seja salvo. Palavra de oração. E por favor, amados, permaneçam em Cristo. Não se afastem de Cristo e do simples Evangelho. Não precisamos de nenhuma novidade, não. Nem hoje, nem nunca. Só de Jesus. E se você não tem Jesus, por favor, creia nele. Obrigado, Senhor, por esta mensagem que ouvimos, pelo alerta que João nos deu, e que permaneça em nós o teu puro e simples Evangelho, o Evangelho do teu Filho Jesus, que deixou a glória, veio a este mundo, morreu em nosso lugar e ressuscitou para nos salvar. Eu peço por todos que me ouvem, ó Deus, que cada um aqui permaneça em mestres pelos anticristos que estão pelo mundo. E se alguém me ouve e ainda não é salvo, ó Deus, por favor que o teu Espírito convença do pecado e leve a fé em Jesus como o único Senhor. E lê a tua palavra em nós, em nossos corações, em nossas famílias, nos dê uma boa noite, possamos permanecer até a nossa morte. Em nome de Jesus, nosso querido e amado Salvador. Amém. Amados, muito obrigado pela atenção. Espero que a palavra de Deus tenha sido uma bênção para a sua vida, tá bom? Na terça-feira, se Deus quiser, estaremos juntos novamente para a de Deus 7h30. E qualquer dúvida pode me mandar mensagem, me escrever aí no Face, pelo WhatsApp. Orem por nós. Vamos continuar firmes em Cristo, uns pelos outros, e pregando a mensagem pura e simples do Evangelho, que é Jesus Cristo, o único Salvador. Deus abençoe a todos aí que me ouvem. Um abraço para todos vocês. Tenham uma boa noite e uma boa semana. Apegue-se a Cristo e somente a Cristo. Deus os abençoe.